Vamos iniciar o nosso bate-papo, nosso estudo, a nossa lição sobre dimensões de julgamento. A gente se engana muito porque o julgamento espiritual, o julgamento divino, o julgamento nas Sefirot, na árvore da vida, que são as dimensões extrafísicas, elas são muito distintas de uma justiça humana, ainda falha com as nossas limitações e dificuldades. Em termos cabalísticos, no nível sefirótico, nós temos exatamente duas sefirotes, escrevemos aqui, relacionada a esse aspecto de julgamento. Vale ressaltar que existe uma única sefirá sobre a justiça divina, que aí é algo bem distinto e algo mais sublime, e nós não estamos apresentando hoje essas dimensões. Na verdade, existem as dimensões também no seu aspecto positivo, que são as duas sefirotes correspondentes escritas aqui de Netzach e Od, que quer dizer triunfo, eternidade, Netzach, e Od, a glória, o esplendor. A gente tem aí no sentido positivo, ou seja, algo que é um juízo de conduta da nossa consciência, do nosso pensar, agir, sentir, falar, etc., ao longo da vida. E a gente tem na nossa consciência mais profunda essa espécie de entre aspas, de um tribunal, mas no caso aí é positivo. É algo de uma avaliação, como a gente faz uma prova, depois o professor nos orienta como a gente foi, o que a gente precisa melhorar, onde a gente precisa retificar ou consertar, faz uma nova prova ou faz uma mesma prova para ver se passa num desempenho melhor, etc. Mas sempre num nível de melhorando as midot, as qualidades divinas que estão dentro de nós para serem ativadas. Essa é a visão da Kabbalah em cima da nossa evolução da consciência do ser como um todo. E existe também um julgamento no sentido inverso, né, onde está na árvore da morte, que é correspondente. E seria uma espécie assim de triunfo invertido ou de esplendor invertido, ou seja, a vaidade, os egos inflados, aquele orgulho, a soberba, né? E aí o julgamento através desses atributos invertidos são as dimensões invertidas no nível de julgamento, como a gente colocou aqui no gráfico, na imagem aqui da árvore da vida e aqui numa paisagem extrafísica ilustrativa, já que na verdade as dimensões realmente são como cidades bonitas, espirituais, muito de uma matéria mais sutil, de algo mais qualitativo, até mais colorido, é mais movimento, nisso na parte positiva. E aí as almas são, entre aspas, julgadas, porque não é como a gente disse, um julgamento onde tem um réu, onde você vai condenar, muito pelo contrário, é para libertar, para a evolução. No caso negativo, não, é especificamente para a punição, para a exaltação da soberba de quem o julga, etc. É um conluio, é uma armadilha coletiva e um sofrimento coletivo também. A gente vai revelar também, em termos numerológicos da Gemátria, na numerologia cabalista, a gente tem que, por exemplo, a palavra Netzach, que quer dizer eternidade ou vitória, que são as duas sefirot aqui que a gente botou a setinha, acima de Esod, que está acima por sua vez de Malhut, que é o plano da Terra, onde estamos, a gente tem o valor Netzach, se a gente somar as letras, dá o valor de 50, Nun, Tzadik, 90 e Het, 8, de 148. Se a gente fizer a soma esses três algarismos, que é um método de redução total, nós vamos ter 13, depois 4. 4 é o número no sentido positivo do julgamento, da purificação, no sentido invertido da cobrança. E aí a gente vê aquela cobrança inveterada que não acaba, maliciosa, vingativa, maquiavélica, o prazer de vingar, de fazer sofrer. Na verdade, é mais o prazer da sofrimento alheio. A gente pode ver isso na espécie de justiceiros aqui na Terra, num grau menor, do sofrimento que ocorre
nos ambientes das sociedades marginalizadas, onde tem os cúmplices, né, os comparsas, e tem as suas lideranças respectivas, a forma de tratar, de se relacionar, interagir, etc. Só que no plano espiritual invertido é muito pior, o sofrimento é muito maior, a gente não faz ideia. Interessante também para a gente encerrar numerologia e fazermos assim, esse nosso bate-papo com o recado das duas dimensões, Netzach e Od, das duas sefirot da árvore da vida, Netzach Haim, segundo a Kabbalah, que é a Od vai dar 15, que por sua vez, fazendo a redução total, vai dar 6. 6 na árvore da vida, que é uma dimensão positiva no nível de julgamento, de a gente perceber como é a nossa autoavaliação no pós-vida física. A gente tem um valor 6 que é relativo à matéria, ou seja, qual foi o nosso desempenho na matéria. Por isso que está codificado com esse valor. Já no nível de uma árvore da morte, na sua inversão de valores, é a ilusão. Então a pessoa fica como que iludida, acha que está num pesadelo, e está mesmo num sonho, que não é um sonho, é um pesadelo verdadeiramente, no pós-vida física, com a sua alma perdida, desiludida, desequilibrada, etc. Sofrimento que a gente pode ver em relatos bíblicos, mas ainda assim são figuras de linguagem para aquilo que a gente passa extrafisicamente. Então a gente gostaria de encerrar, e que nesse caso a nossa própria consciência também faz esse auto-julgamento, e aí no sentido positivo ele é bom, porque aí a gente vê nossos pontos fracos, onde a gente pode melhorar, onde a gente tem ameaças e não sabe lidar, também a gente aprende a lidar e a melhorar, assim como os pontos fortes para a gente amplificá-los, e as oportunidades também para dar o crescimento devido.